A palavra que está lá é já dizendo que a mulher ela já foi formada com detalhes, com carinho, com mais, me perdoa a expressão, mas a palavra é assim, com mais acabamento. E até então, a gente tem essas características de que a mulher ela veio numa criação, numa formação mais bela, mais bonita, com mais zelo do que o homem. Quando acaba essa parte, a gente vai encontrar a mulher tomando um nome, ela passa a ser Eva. Mas ela só é Eva depois do pecado, porque Eva significa aquela que gera vida, a que carrega a vida dentro de si. E por que esse nome? Se vocês lembrarem, o Senhor fala, da mulher, de você, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. E por causa disso ela se chama Eva. E eu voltando um pouquinho, quando Deus cria Adão, ele vê que Adão estava só, e não era bom que o homem ficasse só. E quando a mulher vai ser criada, a palavra que está lá, para que a gente lê lá, e farei uma adjuntora, ou uma ajudadora, ou uma cooperadora, na maioria das traduções está assim, a NVI ela já melhora um pouquinho, a palavra lá é Ezer, que significa resgate, salvação, socorro. Quando a gente lê, a gente conhece alguém que se chama Eliezer ou Eliezer, está dizendo Deus que salva, Deus que resgata, porque Ezer significa resgate, salvação. Então mulher e homem também, quando a gente ouve essa história aí de que a Bíblia é machista, ou que a mulher não tinha nenhum conceito bom, positivo, valioso diante de Deus, a gente precisa voltar para a Escritura para ver o que a Escritura diz, porque desde a criação vem dizendo que a mulher ela tem um acabamento, me perdoa a expressão, mas acho que fica mais fácil para entender, tem um acabamento melhor, mais zeloso do que o homem. Segundo, vai dizer que a mulher ela vem como socorrista, como aquela que veio para salvar o homem porque ele estava só. Terceiro, após o pecado, a mulher recebe o nome para dizer que ela que gera a vida, ela que carrega a vida, se referindo àquele que veio para dar vida e vida eterna, aquele que veio para dar vida e vida em abundância, que é o nosso Senhor Jesus, amém, amados? Quando a gente continua a caminhada, e é claro que eu não vou falar de todas as mulheres, nós vamos encontrar livros na Bíblia que já levam o nome de mulheres. Vamos lá rapidinho, mulheres, quais os nomes da Bíblia que tem nome de mulher? Esther e Ruth. Nós vamos encontrar em Juízes 4 uma chamada Débora. A gente vai caminhando na Bíblia e a gente vai ver Deus sempre dando destaque às mulheres. E olha que a Bíblia traz destaque para as mulheres numa época que mulher não era nem contada. Aqui, né, a Ana falou que hoje a metodista, cerca de 70% dos membros são mulheres. Se fosse na época antiga,
eficácia da história é o nome dela. Por quê? Porque a gente continua tendo um montão de homem que só chega aqui, senta no banco e vai embora. A gente continua tendo um montão de homem que ainda não entendeu quem é Cristo e o que é viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. E aí, por causa disso, Deus continua levantando mulheres guerreiras, essas mulheres ousadas, as mulheres desprendidas, que está dizendo que aqui elas estão dando o tempo dela, elas estão dando o que ela tem, elas estão dando os talentos dela, a capacidade dela para abençoar o ministério de Jesus Cristo. E hoje eu e você, se podemos dizer que somos salvos, tem muito a ver com essas mulheres que patrocinaram, que bancaram o ministério do Senhor Jesus. Só que se a gente ler, não foi só o ministério do Senhor Jesus. Porque está dizendo que tinham essas mulheres, tinham os discípulos e tinham outras mulheres. Essas outras não fala quanto era, mas tu pode imaginar aí, 20, 30, 40, mas está dizendo que essas aqui, elas bancavam o ministério do Senhor Jesus. E às vezes a gente tem que ser iludido para falar aí da barganha, como eu falei do momento do dízimo e oferta, para ver se alguém mata a serpente que está no bolso e traz alguma coisa aqui para ajudar a obra do Senhor. Porque a gente ainda não compreendeu que privilégio que é ser instrumento de Deus para a salvação de vidas, ser instrumento de Deus para que o reino de Deus avance e amplie. A gente ainda não compreendeu esse negócio. E o interessante é que aqui está dizendo que essas mulheres acompanharam Jesus pela Galileia. A Bíblia não diz quantos locais eles foram. Mas nessa época aqui, entre vilas e cidades, tinham 240 territórios. A Bíblia não fala quantos que eles caminharam, se eles foram em todos, se eles foram em alguns. Mas você percebe que são mulheres que estão caminhando com Jesus, acompanhando Jesus em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. E isso para mim é tão profundo, porque quando a gente vai lembrar de Samaria, que está lá em João 4, a gente vai encontrar Jesus falando, é importante para mim, importa para mim que eu passe por Samaria. E judeu e Samaria, amados, era igual alguns torcedores de times rivais que a gente tem hoje, ou pior. E ele fala, importa para mim passar lá. E ele vai. Para que ele foi? Para encontrar uma mulher, revelar para ela quem ele é, e ali se levanta a primeira mulher missionária. Que ela, preste atenção, ela tinha ido ao meio-dia para pegar água para fazer a sua comida, para lavar a sua louça, quiçá para limpar mais alguma coisa dentro de casa. Meio-dia é hora de fazer isso? Não. Isso se faz pela manhã. Só que ela não tinha uma reputação boa. Então ela não queria encontrar outras pessoas e servir de chacota, de ser humilhada. E Jesus fala, eu preciso encontrar essa mulher. Porque quando a encontrar, ela vai saber que de dentro dela rios de vida, de águas de vida, fluirão de dentro dela. Ela crê tanto nisso, que ela deixa lá o cântaro, que era para fazer comida, que era para lavar a louça, que era para cuidar da casa. E ela fala, há algo muito mais importante, eu tenho que sair anunciando que eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Libertador. E ela sai para anunciar. Essas mulheres que são desprendidas para se renderem completamente ao Senhor Jesus. Mulheres que não estão preocupadas se está chovendo ou não, se é cedo ou demais ou não, se vai ficar dura com o que está aplicando na obra, não. Mas sabe que se está investindo no reino, está acumulando tesouros nos céus e está fazendo com que vidas saibam que só o Senhor é Deus. E essas mulheres, e aí eu vou, como eu falei, eu vou rapidinho, se a gente começar a ler no capítulo 23 de Lucas ainda, e Lucas é a pessoa que mais fala sobre mulheres. Lucas fala sobre Isabel, ele fala sobre o cântico de Maria, ele fala sobre a Maria, ele fala sobre as viúvas. Ninguém dos escritores bíblicos fala tanto sobre mulheres como fala Lucas. E aí lá no capítulo 23, nós vamos encontrar Jesus Cristo indo para ser crucificado. Ele está lá preso, foi aprisionado, está indo para ser crucificado.
Nesse caminho, só tem um homem que está junto, que é João. O resto, quem que continua com ele? As mulheres. Continuam quando os milagres estão acontecendo, quando as maravilhas estão indo e elas mantendo isso. Mas quando o bicho pega de verdade, elas não correm. Elas estão lá. Não é como o Guedes lá de Débora, que teve que ser substituído, porque não teve coragem, não teve ousadia, não teve intrepidez para poder enfrentar toda e qualquer barreira, para continuar fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu Deus, a gente é infiel por tanta coisa. A gente nega Jesus por tantas coisas. E normalmente é assim, enquanto que os sinais estão acontecendo, a gente fala aleluia e glória a Deus. Deus é bom demais. Mas quando o bicho pega, para muita gente vem a murmuração, para outros vão embora, desiste da fé que tinha, mas aqui está dizendo que agora o negócio vai ficar feio. Ele vai ser traído, que no caso já foi traído, ele vai apanhar para caramba a beça, ele vai ser levado, mas elas estão lá juntamente com Jesus Cristo. E o interessante, quando a gente vai ler Apocalipse, vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar. É sempre condicional. Essas mulheres não tinham lido Apocalipse, mas o amor por Cristo já estava cravado no coração delas. E elas continuam. João, nesse momento, está lá. Jesus Cristo está ali. E aí a gente conhece a história. Jesus fala para João cuidar de Maria, Maria cuidar de João. Só que Jesus, 9 horas da manhã, ele é crucificado. 3 horas da tarde, ele morre. E quando ele morre, já está perto de começar o sábado. E no sábado não se faz nada, porque às 6 horas começaria o sábado. E aí a Bíblia está dizendo, eu ia ler tudo isso, tá, gente? Mas como por causa do tempo não dá, a Bíblia vai dizer que elas observaram onde e como Jesus Cristo foi sepultado. Preste atenção, onde e como. Há um livro, que eu não estou lembrando de quem que é, mas que ele conta o seguinte, ele conta que vão a mulher e um homem numa festa. A mulher fica 5 minutos na festa. Quando acaba a festa, ela ficou só 5 minutos. Aí depois você vai perguntar para ela, como é que foi a festa? Ela consegue ficar 2 horas contando. E aí vai o homem, ele fica 2 horas na festa. Era de um só, mas foram 2. E aí, eu que estou conjecturando, né? Elas devem ter olhado e falado assim, caraca, que trabalho horrível que esses caras fizeram. Olha só como eles sepultaram o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador. Só que já estava quase no horário de sábado. E então elas não podiam fazer nada. Mas a Bíblia vai dizer que quando passa o sábado, elas pegam perfumes, elas pegam tudo que tem de bom e vão até onde Jesus está sepultado, para poder cuidar do corpo. Preste atenção, as mulheres que ainda não haviam visto a ressurreição, mas criam que ele ressuscitaria, elas cuidam de Jesus enquanto está vivo, mas também continuam honrando Jesus até mesmo depois de morto. Isso ainda sem ter experimentado a salvação. Quantos de nós dizemos que cremos na salvação, e não conseguimos honrar Jesus dessa maneira? E não conseguimos ter esse mesmo zelo por Jesus, por seu chamado e por sua obra. E essas mulheres, porque têm todo esse cuidado, são as primeiras que têm a notícia de que, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Preste atenção, os homens foram aqueles desbravadores
para a obra de Deus acontecer, os discípulos. Todavia, quem foi primeiro a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou foram as mulheres. E o interessante é que ela conta para os homens e os homens não creem. E eles têm que ir lá olhar que de fato o que elas estão falando é verdade. E se a gente corre, e por favor, desculpe eu estar correndo, né, mas é porque não tem outro jeito. Se a gente corre a leitura para Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14, a gente vai encontrar essas mulheres lá de novo. E o que está acontecendo lá? É o momento que Jesus vai ser assunto aos céus, é o momento da ascensão. Preste atenção, elas foram libertas, curadas, se renderam completamente ao Senhor Jesus, a ponto de entregar-se completamente e entregar o que elas tinham para poder sustentar o ministério de Jesus. E preste atenção, a gente está falando de Jesus que é Deus, que era um estalar de dedo e ia aparecer lá, um melhor restaurante que tu pensar, quem sabe de um japonês, né? Assim bacana, o que ele quisesse. Mas ele não veio para isso, ele veio para nos ensinar a amá-lo acima de todas as coisas. Com tudo que nós somos, com toda a nossa capacidade intelectual, material, e ele veio para ensinar isso, e essas mulheres foram privilegiadas por aprender e por poder colocar isso em prática. Essas mulheres caminharam em um monte de cidade com Jesus. Essas mulheres estavam lá com ele no momento do sofrimento e da crucificação. Essas mulheres tinham preocupação com o corpo dele. Essas mulheres foram as primeiras a saber que ele ressuscitou. E essas mulheres estavam lá em Atos, quando ele vai ser assunto aos céus. E aí tu pode falar, mas acabou aí, né, pastor? Não sei se você conhece a história, mas o João Marcos, que é o Evangelho de Marcos que a gente lê, a casa da mãe dele era a casa aberta, onde toda hora o povo se reunia. Inclusive, quando Jesus chega e fala, recebei-vos o Espírito, é na casa de João Marcos. Quando eles saem que Jesus é assunto aos céus, e eles vão para poder orar, e eles estão onde? Na casa da mãe de João Marcos. É nessa casa que eles ficam lá 10 dias orando incessantemente. Até que a Bíblia vai dizer que então depois vem o derramamento do Espírito Santo. E onde estão essas mulheres? Juntamente lá com eles, orando e recebendo do Espírito. E quando a gente lê lá em Atos, está dizendo que não são só essas, tinham todas outras mulheres juntos. O que eu estou querendo dizer é que, mulher, você é muito especial. Mesmo, não é que Deus faz acepção de pessoas, não é isso. Mas Deus sabe como pode contar com vocês. Lamentavelmente, quando a gente olha para os homens, e é só a gente ver a quantidade de mulheres e homens. A gente vai ver, quando vieram as mulheres aqui, né? A igreja ficou vazia, né? E a gente vê na oração, às terças-feiras, pelo menos antes de eu operar, às vezes que eu vi, não vi um homem. Acho que o homem não precisa orar não, né? Ele já deve ser parceirão de Deus mesmo, assim, já estão numa visão tremenda, e não precisa, orar para quê, pô? Para que eu vou fazer isso? Orar para fraco, né? E graças a Deus que eu sou fraco, que quem me sustenta é o Senhor. A gente vai olhar Oséias capítulo 11, e Deus querendo falar do amor dele para com Israel, ele coloca todo o simbolismo de uma mãe. E ali ele está falando de uma mãe que tem o amor por um filho que está nos caminhos errados, por um filho que é rebelde, mas Deus pega esse amor da mãe para poder falar sobre o amor dele. Isaías 49:15 vai dizer, pode porventura uma mãe que gerou seu filho, que o amamentou, esquecer-se dele? Todavia, se ela vier a esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. É de novo ele pegando uma mãe, uma mulher, para falar do amor dele. Eu louvo a Deus pelas mulheres. Eu louvo a Deus por esse projeto chamado Mulher. Mas eu também desejo muito que os homens aprendam com ela. Hoje, na reunião, né, para poder montar a sociedade, e os homens, alguns disseram, pastor, a gente já tentou e nunca teve. Eu falei, mas vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor há de
soprar no espírito dele, nesses corações desses homens, e compreender que Deus tem confiado a eles uma obra tão bem. Meu desejo, mulheres, era falar muito mais. Pelo menos eu vim para cá com essa intenção. Mas respeitando o tempo e também tudo que aconteceu aqui, eu vou acabar aqui. Mas quero acabar dizendo que o Senhor Jesus fala que quando Ele voltar, Ele vai vir buscar a sua noiva. É outra vez fazendo uma referência à mulher. Daqui daqui um mês mais ou menos, eu quero pregar falando sobre a noiva de Cristo, explicando todo o contexto que era um noivado, explicando sobre o que João 14 fala, a fim de que a gente possa compreender esse amor de Deus por nossas vidas. Mas enquanto que Ele não vem, Ele conta com os homens, com as mulheres, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, que compreendam que encontrar com Ele é viver por Ele e para Ele. É honrá-lo acordado e é honrá-lo dormindo. É honrá-lo com aquilo que tem, com aquilo que não tem. Porque tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, mulheres. Por essa sociedade estar sendo reerguida. E desejo muito que vocês sejam esse bom perfume que testemunha do Senhor para alcançar os jovens, alcançar os adolescentes, alcançar os homens e as crianças, em nome de Jesus. Foi tudo um pouco corrido, mas eu quero chamar as mulheres aqui na frente. Mulheres aqui na frente, amém? E eu quero pedir, só para que o pessoal identifique, que a mesa, ela fique aqui no centro, né? A mesa. Eu não vi a Luciana, ela está aí? Está não? Então, mas fica a mesa aqui na frente. E eu quero chamar uma das duas irmãs, eu não vou escolher para não ser injusto, para vir aqui orar por elas, amém? Aí eu escolho e falo, por que o pastor escolheu uma e não escolheu a outra? Então, para não ter dor de cabeça, levanta e vem, como cantaram aqui, né? Levantai-vos. Então, levanta e vem, amados. A mesa, ela tem Ana como a presidente, se eu errar me ajuda, tá? A Luciana como vice, não é isso? Então vem correndo. Já que não pode andar, vem correndo. Me ajuda aí, gente. Ana, Luciana, Miriam, secretária. Grace Kelly, a tesoureira, com a gente. Voz missionária, amém? Minha amada, sai que é sua, Tafarel. Tá ligado? Som. Graça e paz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração está feliz nesta noite por poder estar aqui. E nós vamos orar para que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar abençoando a vida das nossas irmãs, que fizeram, fazem e continuarão fazendo a obra do Senhor. E que realmente esse fazer seja feito com alegria, vivendo sempre para servir ao Senhor de todo o coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, na noite desse dia, Senhor, somos gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado que é tão grande com as nossas vidas. E de uma maneira muito especial, Senhor, nós queremos Te louvar e queremos Te agradecer por essa sociedade de mulheres. Ó Deus, o nosso distrito, o Distrito Sul do Espírito Santo, se alegra, Senhor, por mais uma sociedade. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, fortalecendo cada uma das tuas servas, que a cada dia, Senhor amado, os corações possam estar voltados para fazer a tua obra e fazer a tua obra com amor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, Senhor amado, da nossa irmã Ana Lúcia como presidente e toda a diretoria, todas as sócias, Senhor. Ó Deus, que cada uma
seja revestida com o teu poder e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada uma e que elas não cansam, Senhor amado, de fazer a tua obra e que a cada dia façam com amor, porque sabemos que o Senhor está presente na vida de cada um. Abençoamos, Senhor, cada um em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Senhor pela vida dessas mulheres, amém? Amados, só mais um